Chaves foi o palco da terceira e última prova do Campeonato Nacional de Parapente. Após vários anos ausente do circuito de competição, recebeu este ano a etapa decisiva para coroar os novos campeões nacionais. A Wind apostou naquele que é um dos mais consistentes locais de voo livre em Portugal. E o resultado foi claro. A descolagem da Serra de Reboredo volta a encher-se com pilotos de todo o país, acrescentando cor à paisagem circundante. É verdade, este ano Chaves volta à competição em parapente. Nós, nos últimos anos, temos vindo a recorrer a Chaves para fazer algumas descolagens nas mangas das provas dos concelhos aqui vizinhos, porque esta descolagem acaba por fornecer condições que, com este estilo de meteorologia, garante sempre bastante boas condições para descolar. Este ano decidimos apostar em Chaves, dada alguma abertura da Câmara Municipal de Chaves. A Federação abraçou também este projeto e a Wind arregaçamos as mangas e viemos desbravar o terreno. Estamos a estrear equipa de recolha, estamos a estrear diretor de prova, estamos a estrear gente nova e temos-nos apercebido que também tem resultado muito bem. E esta descolagem, mais uma vez, está a dar provas de que é um excelente recurso e um excelente local para desenvolver provas do Campeonato Nacional. Chaves foi já um grande polo de voo livre em Portugal. Nos últimos anos, a atividade esmoreceu consideravelmente, mas as coisas estão a mudar. Nessa altura, muito do sucesso que teve a região de Chaves teve a ver também com a disponibilidade de alguns instrutores de parapente que vieram cá a desenvolver a atividade de instrução e pôr gente a voar, o que deixou de acontecer durante bastante tempo e, não havendo instrução, não há novos pilotos, os mais velhos vão ficando cada vez menos e um pouco por isso tem reduzido talvez. Neste momento a Wind tem aqui uma delegação conjunta entre Chaves e Montalegre. Eu tenho estado aqui a dar instrução em Chaves e Montalegre. Tenho já alguns pilotos daqui de Chaves, alguns alunos, sendo que estamos no bom caminho, penso eu. E tudo a postos para o início da competição em Chaves. Pilotos motivados e asas preparadas para enfrentar o desafio. À partida para a derradeira etapa, Pedro Moreira, do clube A Boa Boa, liderava a classificação geral com um avanço de 300 pontos. Uma vantagem mínima que não o deixa completamente tranquilo. Estou à frente do campeonato, mas não estou assim tão descansado. Portanto, vai ser preciso ganhar mangas e chegar bem classificado para manter esta posição. O sistema atual de cálculo da pontuação no Campeonato Nacional permite o descarte de mangas, pelo que é sempre um bocado difícil fazer um juízo perfeito da situação atual. E para garantir a vitória final, os adversários estavam bem identificados. Sim, o Diniz e o Francisco Nunes estarão relativamente perto. O Nuno Virgílio está bastante mais perto e em termos, digamos, de andamento será o meu adversário principal. Nuno Virgílio esperava um deslize do adversário, mas mantinha-se realista. Na opinião do piloto, o campeonato foi bastante equilibrado, por isso, até ao final, ainda muito podia acontecer. Sim, na prova da Serra da Estrela tivemos sempre bastante próximos. Eu ganho uma mãe, ele ganha outra, depois outro piloto não português ganhou, portanto estamos bastante próximos em termos pontuais. Para o campeonato há ainda os descartes, não me engano, portanto a coisa pode ainda mudar. Há 4 mangas possíveis, pode acontecer. Embora este sítio seja bom, as condições não estão excepcionais, estão boas para voar, mas não estão excepcionais. Então permite que haja, tanto da parte dele como da minha, ou de outros pilotos até, atacar mais, ou ter uma estratégia diferente e com isso, enfim, diminuir a vantagem que ele tem. Ou, no caso dele, conseguir manter-se regular, que ele tem sido, ele tem mostrado ser bastante regular, mesmo sob pressão, portanto, ele é um dos sérios candidatos, é verdade.
A manga foi então definida com direção a Macedo Cavaleiros, num trajeto de 44 km. Mas na descolagem o vento manteve-se forte e lateral, impedindo a saída dos pilotos e obrigando a cancelar a primeira tarefa do Open. A Wind foi uma das responsáveis por trazer o parapente de volta às Chaves. A escola de parapente, mas também de outros desportos de montanha, tem tido um papel muito ativo no panorama do voo livre nacional, organizando um grande número de eventos. Bom, exatamente, organizámos a última prova do Campeonato Nacional, anteriormente tivemos com a Taça do Mundo, portanto, e fizemos XC Marathon, uma prova de corrida em praia e mais um ou outro encontro, e agora preparamos para o 8º Festival de Parapente e depois ainda temos mais uma, o XC Open World Series. Um trabalho extenso que conta com uma equipa de profissionais a trabalhar afincadamente para que tudo corra bem. Uma estrutura bem oleada, mas que exige dedicação durante a época desportiva. O peso é realmente a ocupação quase, não diria a tempo inteiro, mas a 70% da estrutura, visto que realmente estamos a organizar provas, essencialmente quando são as de alta competição, como o Campeonato Nacional ou Taças do Mundo, realmente ocupa-nos uma grande parte do tempo e pronto, estamos a fazer quase como a especializar-nos um pouco neste tipo de provas e realmente empenhamos e talvez tenhamos um empenho de 60-70% da estrutura. Mas mesmo com a experiência acumulada de anos, seria impossível gerir todos estes eventos com uma única estrutura central. A resposta para o sucesso passa pela descentralização e as parcerias com os clubes locais. É exatamente, é evidente, por isso a Wind tem as suas várias delegações nas várias regiões do país, de norte a sul e também nas ilhas. A ideia das delegações escola da Wind é sem dúvida ter sempre acoplado e como estrutura de apoio ter clubes. E é nesse sentido que se tem trabalhado, que é criar na formação mais pilotos para que por sua vez também possam eles reforçar os clubes que existem na região para que a estrutura não acabe por pesar demais, neste caso à Wind e também a outras organizações que também preparam este tipo de provas. Portanto, a ideia é essa, é as delegações e a escola Wind nas várias zonas do país preparar mais pilotos para se poder divulgar, porque realmente o que falta, sem dúvida alguma, é a divulgação mais da nossa modalidade e de criar um pouco mais raízes. E é isso que está-se a tentar trabalhar com estas provas, por exemplo, são o exemplo disso, é divulgação e pronto, e trabalhar, e ir trabalhando e vendo como é que as coisas vão avançando. De volta à competição, o segundo dia de prova trouxe finalmente as condições desejadas para lançar a primeira manga válida. O vento mantinha-se um pouco forte, mas a direção permitiu descolar e partir em busca do objetivo. 80 km separavam os pilotos do golo, numa corrida desenhada para chegar a Macedo Cavaleiros. As condições dificultavam a progressão dos atletas e muitos ficaram pelo caminho. O venezuelano Alejandro Albornoz isolou-se na frente da corrida e acabaria mesmo por vencer a etapa, cumprindo a tarefa em cerca de 2 horas e 26 minutos. O acordar do terceiro dia de prova encheu a descolagem com motivação acrescida. Com apenas 5 pilotos a chegar ao golo no dia anterior, a classificação mantinha-se ao alcance de todos. Carlos Lopes ocupava a terceira posição e mostrava-se satisfeito com a sua performance. Aqui a saída foi bastante difícil, andámos aí um bocado aos papéis, mas depois lá se conseguiu subir, fomos atrás de alguma malta mais experiente. E pronto, e depois acabou até por correr bem mais para a frente, embora tive quase marcado para ir 2 vezes. E depois na barragem do Azibo conseguiu-se subir bastante bem e depois basicamente com essa fiz a baliza e depois foi só fazer o gol, já foi, acabou por ser mais fácil. A experiência do dia anterior tornou a definição da manga mais fácil. 62,5 km com direção a Talhinhas. 55 pilotos responderam presente à chamada e encheram de cor o céu de Chaves.
Os atletas avançavam rapidamente, percorrendo sem demora o percurso assinalado no plano da prova, voando em grupos mais compactos para atingir o objetivo. O resultado foram 28 pilotos no golo e Nuno Virgílio a chegar com 8 minutos de vantagem para Pedro Moreira. Nos 2 dias seguintes, as condições meteorológicas degradaram-se, trazendo o aumento de vento e inclusive alguma chuva. Não foi por isso possível lançar mais nenhuma manga e o Open de Parapente de Chaves concluiu com 2 mangas válidas. Após 5 dias de competição, os pilotos reuniram-se em Chaves para o habitual convívio e, claro, para aplaudir os vencedores. Com uma boa prestação, Carlos Lopes foi o que mais subiu ao pódio, arrecadando o troféu na classe Iniciados e igualmente na classe Sport. Na classe Masters, João Brum vence e leva o troféu para os Açores. Na classe feminina, Rita Fogel sobe ao degrau mais alto, com Silva Ventura em segundo e Andreia Lopes em terceiro. E o grande vencedor do Open de Parapente de Chaves na classe Serial foi o venezuelano Alejandro Albornoz, com Paulo Silva e Nuno Virgílio a completarem o pódio. Pela segunda vez em Portugal, o venezuelano ficou surpreendido com o nível dos pilotos nacionais. O nível es increíble el nivel que tienen, yo el primer día tuve mucha suerte, pero son muy rápidos los pilotos, Nuno, Pablo, todos son bastante rápidos y bastante amigables también, muy bueno. Sí, hombre, me llevo buen recuerdo, buena comida, buena gente, la he pasado muy bien, sí, sí. E o último pódio do dia foi para a Associação de Desportos de Montanha a Boa Boa, a levantar o troféu coletivo. Feitas as contas aos 3 eventos do campeonato, Pedro Moreira sagra-se campeão nacional de 2012 e diz que a idade só lhe traz vantagens. Na verdade eu estou a voar bastante melhor do que voava há uns anos atrás, portanto acabo por não sentir muita questão da idade, ou talvez sinta e dessa maneira acabo por voar melhor, então estou talvez mais maduro, mais ponderado nas decisões. Continuo a voar muito rápido, praticamente em todas as mangas sou eu sempre que vou à frente e, portanto, enquanto se mantiver assim, a coisa vai bem e vou-me manter por cá. Do lado das mulheres, Silva Ventura continua a somar títulos nacionais, com Andreia Lopes em segundo e Helena Graça em terceiro lugar. E a fechar este campeonato nacional, Eugénio de Almeida olha já para o futuro e prevê para 2013 uma internacionalização da marca Portugal no mundo do voo livre. Temos algumas boas novidades, estamos a preparar algumas alterações também ao regulamento de competições, fazer pequenos ajustes. Temos a nível internacional provas que já se predispõem a virem para Portugal. Nomeadamente o anúncio já efetuado pelo Clube Vertical com o British a vir com essa predisposição para vir para Portugal. Existe também a taça, a PwC também, com o organizador Wind a trazer para Portugal essas provas. Portanto, existem várias coisas que vão acontecer a nível internacional. E chegamos ao fim de mais um magazine sobre voar. Junte-se a nós em breve, algures nos céus de Portugal.